Fala pessoal, tudo bem com vocês? A volta de Ángel Romero ao timão realmente esquentou. Você vai saber os detalhes do acerto, até o salário já vazou. E eu quero saber de você, aprova ou não? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, o que era uma mera especulação vem se tornando cada vez mais quente e só resta o anúncio para se tornar oficial. A informação é essa, de que Ángel Romero está sim contratado pelo Corinthians. Já há um acordo para que ele possa vestir a camisa alvinegra mais uma vez a partir da próxima temporada. Como ele pertence ainda ao Cruz Azul do México e ele tem contrato até o fim do ano, esse anúncio ainda não pode ser efetivado, formalizado. Mas a informação é de que já há o acordo, inclusive, segundo apurou o próprio GE, quem comanda o negócio é o próprio Romero. Antigamente, né, ele era, digamos, orientado ou tinha os seus contratos negociados por um grupo de empresários, agora não mais. Quem capitaneia todas essas ações é o próprio Ángel Romero e em contatos mantidos aí com a diretoria, numa boa relação, houve essa aproximação. Vocês lembram que a saída dele não foi lá muito amistosa, ainda na gestão do André Sanches, por conta de uma renovação que ficou pendente, ele ficou treinando em separado até o fim do contrato e o próprio André já tinha dito nos bastidores que enquanto ele fosse presidente do clube, o Romero não voltaria. Entre tantas as janelas especuladas que o Romero poderia regressar para o timão. E isso não aconteceu. Agora mudou de figura. Eu já dei a minha opinião, inclusive na live depois do jogo, no empate com o Coritiba, no vídeo inclusive, da análise do jogo, porque se falou muito ao longo do dia sobre a possibilidade do Romero voltar, de que, na minha opinião, na minha modesta opinião, o Corinthians tinha que olhar para frente, tinha que buscar outro modelo de negócio, que me incomodava um pouco, me preocupava essa tendência que o Corinthians tem de repatriar jogadores que deram certo em outros momentos e que nem sempre eles conseguem dar certo em outras oportunidades. É fato que o Romero ainda tem uma idade a ponto de corresponder, ele tem 30 anos e vamos combinar que para jogador de futebol hoje, especialmente, é uma idade de super alto nível, auge físico e tudo mais, não tem problema nenhum. O Corinthians até repatriou jogadores mais velhos do que essa idade, alguns deram resposta, outros nem tanto. É sempre um risco, né? Ainda mais pela imagem que o jogador deixa. Eu não me julgo aqui capaz de determinar se o Romero é um ídolo ou não. Eu acho que ele é um jogador identificado, muito importante, mas eu não tenho essa capacidade. Para muitos torcedores, provavelmente, né, ele seja um ídolo, seja um jogador muito querido, seja um jogador que a torcida queira de volta. Tem uma coisa que é inegável no Romero. Ele sempre deixou tudo em campo. É um cara que entregou 120%, 150%, inclusive na sua chegada, a qualidade técnica dele não era lá a sua principal virtude, e ele compensou muito isso exatamente por essa entrega, por essa raça que a Fiel ama de paixão. Então ele caiu nas graças da torcida. Primeiro por fazer muitos gols jogando em casa, na Neoquímica Arena, né, onde ele era o artilheiro até pouco tempo, quando o Jô, no seu retorno, acabou ultrapassando. Mas ele realmente se sente à vontade no estádio e até um pouco antes da sua saída, é um cara que correspondeu muito, né? No título brasileiro de 2017, nos paulistas de 17 e 18, ele foi um cara super importante. Dentro daquela ideia, né, de que os jogadores, mesmo os atacantes, precisam correr o campo inteiro, precisam recompor, precisam marcar lateral. O Romero talvez tenha sido um dos primeiros, né, a fazer isso aqui no futebol brasileiro, porque ele fazia corredor o tempo inteiro e ainda tinha força física para chegar lá na frente. Eu não sei qual é o nível físico dele hoje para exercer esse tipo de função. Agora, ele vem para uma carência que o time tem. E tem uma informação também que ela é muito importante. O Vitor Pereira aprovou. O Vitor Pereira, não sabemos se ele ficará ou não, mas ele vem participando do planejamento da próxima temporada, apontando carências e determinados jogadores, porque daqui a pouco, né, ele precisa, enfim, ele não decide se vai ou não fica, e o Corinthians precisa se mexer, jogadores em fim de contrato, você precisa amarrar o cara antes que ele feche com outro clube, então o Vitor participa desse planejamento. E há uma confiança na diretoria, no trabalho do Vitor, nesse trabalho de análise e monitoramento, exatamente pelo que foi feito esse ano, especialmente pela contratação do Fausto Vera, que foi um pedido expresso do Vitor Pereira e a gente viu como deu certo. Então a diretoria confia muito
no trabalho de análise da comissão técnica do Vitor. E eles aprovaram o nome de Ángel Romero, atualmente no Cruz Azul, que não vem de temporadas boas em termos de números. Mas eu também acho que isso e tá aqui um cara que não acha que a contratação deveria ser feita, mas eu já vou fazer uma ponderação. Mas eu também acho que esses números pequenos, né, menores, dos últimos anos, no Cruz Azul do México, eles não indicam muita coisa. Já dei o exemplo também no outro vídeo. O Jonathan Calleri rodou o mundo aí em vários clubes, nunca conseguiu ter o aproveitamento que ele tem no São Paulo, por exemplo. Às vezes o cara volta para um clube que se sente à vontade com a torcida e tudo mais e acaba correspondendo muito mais. Então, às vezes o cara sai para outro clube e não tem o mesmo nível. Quando ele retorna, e eu tenho certeza que o Romero seria abraçado pela Fiel. O Romero vem para uma posição que o Corinthians está sem esse jogador, que tem dependido nos últimos jogos do Ramiro, por exemplo, que a gente nem sabe se vai ficar. O Vitor já pediu a renovação dele, mas ele tem propostas, está em fim de contrato e a gente não sabe também se o Ramiro vai permanecer até por uma montagem de elenco, né? Se você tem uma possibilidade, tá aqui um fã do Ramiro, se você tem a possibilidade de contratar um Romero, um atacante de lado para fazer aquela função, convenhamos que é um jogador muito mais efetivo. O Ramiro é um cara super voluntarioso, é um cara que se entrega para o time, é um cara que corre e faz mais de uma função e tudo mais. Concordamos. Agora, se você tem a possibilidade, repito, de contratar um jogador para o setor que vai te entregar muito mais ofensivamente, bom, aí realmente não tem discussão. O Mosquito não volta no primeiro semestre, né, gente? O Mosquito só volta no segundo semestre e não sabemos como vai voltar. Quando eu falo assim, é no sentido de quanto tempo ele vai demorar para retomar um nível interessante e tudo mais. E aí a gente já está no segundo semestre da temporada. O Adson, que está machucado agora, mas é uma lesão mais leve, nunca foi um jogador efetivo ali pelo lado direito. Então o Corinthians não tem esse jogador. Não tem. E o Romero sempre foi esse jogador. Então, nesse sentido, a reposição me parece ok. Especialmente se o Corinthians não parar no Romero. Se não for apenas a única reposição do ataque ou para o setor da ponta direita. Se o Romero for uma alternativa e o clube continuar monitorando o mercado e contratar mais jogadores para a função, aí acho que não tem discussão. E aí mais para ajudar ainda nessa contratação, estou municiando vocês de informações, porque na verdade esse vídeo é uma enquete. É para trazer a informação, mas é para saber de vocês, porque eu sei que esse assunto dividiu a Fiel nos últimos dias. No Twitter, nas redes sociais, né? Tinha muita gente apaixonada pelo Romero e a outra, né, desesperada. Não, Romero não, Romero não. Então eu tô aqui ponderando, tô colocando prós e contras. Já dei a minha opinião, que inicialmente eu não traria, mas estou trazendo dados aqui de que, tá bom, ele vem para uma função específica, talvez não seja o único reforço, vem para substituir jogadores que ali não estão dando retorno, tem uma relação interessante da diretoria, foi aprovado pelo treinador, e aí vem a última informação, que para mim é a mais impactante, que é o salário que ele vai receber aqui, segundo informação do meu amigo Samir Carvalho, do Café do Setorista. Eu não sei se esse valor ele é apenas o salário e depois tem composto aí umas luvas diluídas, que isso é muito comum, né? Ele vem sem contrato. Então o que acontece? Você normalmente dá aquelas chamadas luvas, a bonificação, né, pela assinatura de contrato, que normalmente é um valor elevado, e esse valor ou o clube dá em mãos, né, para o atleta ou dilui parceladamente em que isso compõe o salário, né? Então ele tem um salário X e mais um valorzinho ali que correspondem às luvas. Pode ser. O salário descoberto pelo Samir é de R$350 mil. Se for esse valor, colabora ainda mais para uma contratação de ocasião, para um negócio de ocasião, para uma oportunidade de mercado, em que realmente você digamos assim, você supre uma ausência ou uma carência no setor, você traz um jogador identificado, você traz um jogador que vai te agregar em termos técnicos aos que aqui estavam, e aí eu acho que o Romero, eu posso ter toda a restrição do Corinthians ir atrás de um jogador, né, que já vestiu a camisa e tal, que é o meu único critério de restrição mesmo, é só esse, né, porque eu realmente não sei o que ele vai render aqui, ele pode arrebentar, ele pode não dar certo, como muitos acontece. O William, por exemplo, é a maior decepção, né, e olha que, né, quando a gente compara William e Romero, meu Deus, e o William aqui não jogou, não foi o jogador que a gente esperava. Então isso é muito comum. Mas o Romero, ele pode ser esse cara, ele pode suprir essa ausência, ele vai ser um cara barato e daqui a pouco, né, pode reconquistar ainda mais a Fiel, se é que precisa reconquistar, né?
é que eu acho que tem uma divisão aí, por isso que eu queria saber nos comentários. Mas a informação é essa, gente. Um acordo muito próximo, a tendência é que ele seja anunciado ao fim da temporada, foi aprovado pelo treinador e Ángel Romero deve vestir a camisa do Timão a partir da próxima temporada. O que vocês acharam dessa informação? Tô curioso. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!